paz do Senhor, estamos aqui mais uma semana no AdnaCast. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa. Estou aqui eu, João Paulo Caetano, e meu amigo Marco Milhome. E aí, tudo bem, Marco? Tudo jóia, João. A paz do Senhor para os irmãos. Mais um dia, né, João? Mais um AdnaCast. É verdade. E hoje é um dia especial, né? Porque o nosso convidado é muito querido. É né? verdade. E antes de qualquer coisa, irmãos, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse trabalho, que hoje a entrevista vai ser muito bacana, muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Muito, Marco, né, João Paulo? Os últimos episódios têm sido assim, muito bacana, né? Muitas histórias. A última foi 2h09 de entrevista. Foi muito bacana, né? Foi muito legal. O nosso irmãos pastor presidente ver, Edivaldo também foi muito bacana. Foi a primeira com ele, né, João Exatamente, né? E os irmãos não podem perder com o pastor Edivaldo, hein? E com o nosso segundo convidado. Foi muito legal, muito bacana. E hoje nós estamos com mais... um pastor abençoado aqui. Querido, e olha o currículo dele, Marco. Bacharel em teologia, mestrado em aconselhamento pastoral e sociólogo. Seja bem-vindo, pastor Moabes, o nosso diretor, de educação cristã aqui da Adna. É um prazer estar aqui com vocês, João, Marcos. Obrigado, pastor. Fazer parte dessa novidade que a Adna está trazendo aí, a AdnaCast. Já assisti o primeiro que vocês gravaram, ficou muito bonito, muito bom. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, pastor. E aí, Marco, você que já conhece o pastor Moabes, até mais tempo do que eu, sabe bastante aí um pouco da vida dele. Pastor, o senhor tem mais ou menos aí uns 7 anos e meio de Adna, né? Isso, E tem uma história, tem uma família linda, tem uns filhos bonitos que cresceram praticamente aqui na igreja, né? Acho que a mais nova chegou com novinha, bebê de colo. Isso, ela chegou aqui e tinha uns 8 meses. E o seu mais 8 velho meses. devia ter uns 2 aninhos no máximo. 3 anos por aí, Hoje já estão grandes, meninos bonitos, família bonita, viu, João Paulo? É verdade. Puxaram a mãe. Graças a Deus, né, pastor? Não, quando falaram que o pastor Moabes, morou um tempo nos Estados Unidos, aí você olha a família dele assim, já parece uma família americana, Parece. Eu falo, será que ele já não nasceu lá e veio pra cá? Porque a família dele parece uma família americana, viu, pastor? Que ele vai contar. Pastor, o senhor tem uma história assim interessante. O senhor já chegou na Adna como pastor e eu ouvi alguma coisa, já ouvi o senhor falando em púlpito alguma coisa de como o senhor chegou na igreja, como o senhor identificou a Adna. Sim. Conta um pouco para nós, de onde o senhor veio, como o senhor chegou aqui, o senhor veio de fora, voltou para o Brasil, que o senhor morava fora do Brasil. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, pastor. Nós estávamos fora do Brasil e decidimos voltar para estar próximo da família por causa das crianças, A criança ter a história e crescer próximo da família, algo muito importante. E como a minha esposa já era aqui de Cuiabá, a intenção seria voltar aqui para Cuiabá, então estávamos já vendo um local para moradia aqui próximo até da igreja. Então a esposa é de Cuiabá? Sim, a família dela mora aqui em Cuiabá, São goianos, de Goiás, mas moram aqui em Mato Grosso, provavelmente mais de 30 anos já. E aí nós estávamos pensando em visitar. Provavelmente quando você vai para uma cidade nova, você quer visitar o maior número de igrejas, ver qual que você se adapta, um pouco de tempo fora do Brasil. A Jane já conhecia aqui, ela disse, olha, eu não sei se eu vou me adaptar à Assembleia de Deus mais tradicional, lá de Cuiabá e tal. E eu disse, não, eu sou assembleano de berço, digamos. Quando eu nasci, meus pais já eram da Assembleia de Deus. Então eu disse, eu não vou ter dificuldade aonde nós chegarmos. E a intenção seria visitar várias igrejas. Mas quando chegamos aqui nas primeiras semanas, fomos conhecer o apartamento onde moraríamos, que é aqui próximo da igreja, e a caminho, antes de chegar no apartamento, nós pensamos, Assembleia de Deus, uma igreja aqui, Assembleia de Deus Nova Aliança, vamos voltar aí mais tarde? E aí, no culto da noite, nós viemos aqui... Que era que dia da semana? Era no domingo. Era um domingo, foi... Celebração. A celebração, Gostamos demais da liturgia do culto, o pastor Edivaldo, o louvor do Asaf nos atraiu. Na verdade, acabamos nem visitando outras igrejas. Olha aí, e acabamos já ficando aqui, direto. A igreja muito receptiva... E amamos e estamos aqui desde 2014. Foi um direcionamento de Deus, eu posso até dizer assim, né, pastor? Com certeza. O Senhor preparou todas as coisas.
a maneira que o pastor Edivaldo trabalha, a visão dele ministerial, né, uma visão bíblica, se encaixou muito com a nossa visão de reino, e o resto o Senhor já tinha preparado todas as coisas. Já deixou as portas abertas, pastor, e veio caminhando de lá para cá. O senhor é teólogo, né? Tem mestrado em aconselhamento pastoral, e essa formação, ela foi antes de ir para os Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos? Como que foi essa... Você virou pastor, né? Foi consagrado a pastor. Fui ordenado a pastor quando estávamos lá. Na verdade, João Paulo, uma das coisas que quase todo assembleano, mais, digamos assim, tradicional, muitas vezes ele tem uma aversão a um curso de teologia, a estudar, né? Eu era muito do pensamento, ler a Bíblia já é o suficiente, sabe? Foi a minha esposa que me incentivou aos estudos. Na verdade, quando nós casamos, ela já tinha aí vários cursos, né? E eu, até então, só tinha o 2º grau, né? Isso lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. Eu fui para estudar, mas acabei não estudando, me envolvi no trabalho e envolvi na igreja e fiquei por aquilo, né? Cooperava na EBD e tal. E a minha pastora e a Jane foi quem me influenciou a fazer o curso de teologia, né? Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Aí eu comecei numa faculdade, na Oral Roberts, depois fiz uma transferência para o seminário que o renomado pastor Abraão de Almeida, aqui no Brasil, né, dirige lá na Flórida, e eu fiz uma extensão dele lá no estado de Connecticut. Bacana, né? Então, assim, foi para os Estados Unidos, já como cristão, né? De berço, né, pastor? De berço, e lá em outra língua, né, buscou fazer o bacharel, né, a faculdade. O mestrado também foi lá, pastor? Não, o mestrado foi assim que chegamos de volta aqui no Brasil. Eu fiz o mestrado na FATEMI, que é a Faculdade Metodista, sabe? Foi onde encontramos aqui em Cuiabá, procurei, e tinha a Faculdade Metodista tendo aí o curso de mestrado, e fizemos na área do aconselhamento familiar, aconselhamento pastoral. Entendi. Pastor, você falou uma coisa muito interessante, né? Que você era uma pessoa que achava que só ler a Bíblia era suficiente. E hoje a gente se depara muito com isso, né? Que a palavra, ela realmente, quando você está em oração e leitura, ela é revelada. Mas hoje o senhor, como diretor de educação cristã aqui no nosso ministério, né? Teólogo, sociólogo, o quanto isso somou, né, na tua vida como pastor, né? O que fez diferença isso? Sim, faz toda a diferença. Porque é importante a gente entender que, como um pastor, como uma pessoa que está à frente da igreja, que tem a oportunidade de ser um representante de Deus, né? Você recebe a oportunidade de estar falando com pessoas de todos os níveis, né? Jesus era alguém que ele falava com as crianças, mas ele também discutia a palavra com os mestres da lei. E quando ele falava com eles, o tom de conversa era totalmente diferente. Então, a importância de buscar um estudo teológico é você ter conhecimento de causa, não apenas falar do que você ouviu falar ou porque eu li, ter um conhecimento do contexto em que aquele texto que você vai usar para ministrar a sua pregação, e também você trazer um conhecimento da cultura judaica, cultura do povo da época, e também aplicar a contextualização nossa hoje em dia, para não sermos apenas aquelas mensagens vazias de conteúdo que vai servir para o nosso dia a dia. Às vezes você diz um conteúdo até bonito, muitas vezes alegorizado. Nós temos um hábito de alegorizarmos demais a mensagem da palavra de Deus e não aplicamos a nossa realidade de vida hoje, a algo que é relevante. O que isso vai servir para minha segunda-feira, para minha terça-feira? Como que isso vai servir para minha família? Então, a busca do conhecimento, não só teológico, a busca do conhecimento em todas as áreas é importante. Um pastor, ele precisa estar informado, ele precisa ter informação. E além do conhecimento teológico, a formação do caráter, a formação de um cidadão, eu acho que isso é algo muito importante. E a minha esposa foi quem me influenciou muito nesse sentido de
você já está recebendo oportunidades para estar ministrando, estar pregando, e a sua mensagem ela precisa ter peso, você precisa demonstrar domínio, conhecimento, autoridade daquilo que você fala. E aí foi quando me incentivaram a buscar fazer um seminário teológico, um curso, e hoje, estando à frente aqui da educação cristã na Agna, a gente vê a importância de buscar este conhecimento, e muitas vezes as pessoas estão na igreja, estão interessadas em ter a oportunidade, mas não estão preparadas para aquela oportunidade, e acham que não tem necessidade. Isso que muitas vezes algo que nós vemos essa falha, muitas vezes até em obreiros da nossa igreja, que acha que porque já participa da igreja há 10, 15 anos, acha que isso é o suficiente. E o próprio Senhor nos incentiva, dentro da cultura judaica, o povo judeu é alguém que busca o conhecimento, está envolvido, e o Senhor Jesus, ele sempre nos mostrava que é importante termos domínio. Eu já ouvi um comentário, né, de pessoas já bastante tempo já no Evangelho, né, várias vezes na vida já ouvi esse comentário, que quando se estuda demais, vamos supor, isso falando de teologia, tá? Então são as crenças limitantes, vamos dizer assim, que quando você entra para a teologia, para estudar profundamente, você perde a revelação do Espírito Santo, fica muito mais o seu conhecimento. Então tem pessoas que é presa a isso. O que o senhor diria sobre isso, pastor? Qual é a sua posição sobre isso? Na verdade, a princípio seria até um próprio mal entendimento do que é um curso teológico, né? Um curso teológico, quem busca fazer um curso de teologia, Perdão, é aquela pastor, pessoa que quer conhecer mais de Deus. Me perdoa, só um parênteses que eu esqueci, que eles falam o seguinte, que você vira mais um cientista da religião do que um pastor. Pra ser, entendeu? Sim, eu imagino quando a pessoa desfoca assim, né, pastor? Porque é o que o senhor está falando. Eu acho que a teologia, quando a gente busca um curso teológico ou estudar, é para a gente estudar, para a gente ter mais conhecimento de causa, né? Daquilo. Às vezes, uma das coisas que as pessoas têm o hábito, quando você fala, João Paulo, se alguém pergunta para você, o que você está fazendo? Estou estudando teologia. Uma das primeiras respostas da sua pergunta, você vai dizer, você quer ser pastor? Porque tem pessoas que acham que você só estuda teologia para ser pastor. É um grande equívoco, porque a grande maioria dos alunos nos cursos teológicos, nem todos são pastores. Sabe, tem muitas pessoas que querem buscar o conhecimento. A maioria, né, pastor? Eu creio que a maioria. Eu acho que é aquela pessoa que quer ter mais domínio do assunto, mas o que leva a pessoa a buscar esse conhecimento é o próprio Espírito Santo direcionando a pessoa a conhecer mais dele. Porque a própria palavra teologia quer dizer theos, logia, conhecimento, conceito, aquele estudo que busca conhecer mais a Deus. E o próprio Deus foi se revelando ao longo da história. E eu gosto muito do texto de João 17. Eu até deixei ele marcado aqui porque eu sabia que ia vir essa pergunta muito ligada, que as pessoas não entendem o que é que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Uma das chaves da sua missão foi nos salvar da condição do pecado, mas muito mais o que esse pecado levou a nós. João 17:3, Jesus disse assim, olha, a vida eterna é esta. Outras vai dizer, a vida eterna é isto. O que Jesus Cristo veio trazer para nós? Conhecer a Ti, ó Pai, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. O que é a vida eterna? A vida eterna é nós alcançarmos este conhecimento de quem Deus é e o que Jesus Cristo veio fazer por nós, o que Ele veio nos revelar através da sua palavra. E Jesus é o verbo vivo, mas nós só conhecemos o verbo vivo pelo verbo escrito. Então, ao consultarmos mais um curso teológico, como você falou, a pessoa talvez vai ter o pensamento de que ele vai se tornar um cientista da religião, porque nós vamos estudar o conceito da formação do cano sagrado, nós vamos estudar a cultura do povo, da onde veio, como veio, quando foi escrito. A intenção é dar uma maior base suficiente para você entender até mesmo a necessidade de que tinha o povo de Deus na época em que Deus instruiu Daniel a escrever ou entregar as suas profecias,
como estava o povo quando Deus usou tantos outros escritores, Moisés, para dar a lei para o povo, a revelação de quem Deus era, tudo isso foi a necessidade de uma revelação gradativa de Deus. E na consumação, no último livro, o livro do Apocalipse, Deus ainda se revela, né? O próprio livro de Apocalipse quer dizer revelação. Deus se revela a João e diz: olha, João, eu quero te revelar ainda mais coisas que hão de acontecer, coisas que estão acontecendo, que você precisa deixar registrado para as pessoas que vão vir mais à frente. Ele diz: olha, e deixe registrado aí nos primeiros versos de Apocalipse, que bem-aventurado aqueles que leem e estudam a palavra deste livro, porque é necessário ter conhecimento dela. E muitas pessoas conhecem Jesus não muito diferente de Jó. Eu apenas o conhecia de ouvir falar. Nós ouvimos, as pessoas muitas vezes estão contentes em ser alimentada pelas experiências dos outros, em ouvir pregações, e não tem o hábito de ter um devocional e buscar um conhecimento maior com Deus. Então, eu acho que o curso de teologia, a sua chave é levar as pessoas a ter um conhecimento maior do próprio Deus a quem ele serve. E assim como a Bíblia ela é um instrumento, né, de estudo, a teologia seria um instrumento ainda mais avançado, porque a teologia ela pega a Bíblia e todos os fatos adjacentes, né, dali, né, porque quando você fala de Cristo, né, do cristão, aí eu sou um aluno, né, então vou falar aqui que eu sou um aluno. O estudo teológico ele se completa, né, João? Eu me matriculei no semestre passado. Também e tenho tô nessa, viu? Você tá nessa missão, né? Esse semestre você tem que estar lá. Eu tô lá. E assim, pastor, falar por experiência própria, né? Eu sempre fui um leitor, gosto muito de estudar a palavra, mas é muito, muito interessante quando você começa a estudar a origem, né, do cristianismo, por exemplo, na Europa, né? No momento que vem, como se diz, a igreja, né, o domínio da igreja cristã, o quanto ela foi relevante, enfim, toda essa história, né, dos protestantes, eu achei muito importante entender a origem disso, porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente lê sobre Cristo, como Cristo veio, como Cristo agiu, os apóstolos, mas aí essa outra parte da história não está na Bíblia, né? Como nós chegamos até aqui? Como a palavra de Deus, como a igreja cristã, por exemplo, ela veio parar aqui no Brasil. Então aí você começa a entender uma outra parte da história, né? A sequência do livro de Atos, né? Isso, que nós estamos dando a sequência do livro da história da igreja. Né, e nós precisamos saber como você falou, isso é muito importante. Como chegou até aqui? O porquê dessa doutrina? A importância que foi dos pais da igreja discutirem sobre a essência de Jesus como Deus, como homem, a Trindade. Tem certas doutrinas e pensamentos que são humanos, mas tem pensamentos e doutrinas que são explícitas na Bíblia e algumas que são implícitas, que a gente precisa estudar de onde veio, por que essa denominação segue mais essa linha de pensamento. A história da minha igreja, tem pessoas que fazem parte das Assembleias de Deus, a qual nós fazemos parte, uma igreja centenária, e tem pessoas que acham que é só mais uma igrejinha. Não, nós temos uma história, nós fazemos parte da Igreja de Cristo aqui na Terra. Inclusive da introdução da Igreja Cristã no Brasil. No Brasil, sim. Nós não somos a primeira igreja, foi uma igreja que começou aqui no Brasil, saiu de dentro de outras igrejas históricas, mas a gente precisa ter esse conhecimento da história da igreja, como chegou até aqui, o que formou, o quanto a igreja foi importante, João Paulo, na época de Lutero, na reforma social. A reforma da educação, né? A igreja ela sempre esteve envolvida com as faculdades. As primeiras faculdades tão renomadas no mundo aí, elas começaram como um curso teológico. É verdade. Harvard. Eu fiquei impressionado. Harvard era um pastor, John Harvard. Ele era um pastor, começou um seminário, sabe? Na verdade, eu creio que o evangelho, ele não só cresceu com a expansão do mundo nessa época, mas eu acho que eu creio, pela história, que ele levou a colonização para cá, para a América,
Foi sim, tudo atrás da igreja. Na verdade, foi influente, né? Foi muito uma influente. influência, Você vê, quando você estuda a história da colonização, a diferença da colonização latina, dos países latinos aqui da América do Sul, e a diferença da colonização da América do Norte. Uma colonizada principalmente por protestantes, outra colonizada por católicos romanos. Exatamente. E você vê que isso influenciou a cultura do país. O país totalmente diferente um do outro. Uma coisa que é interessante, falando aí da Igreja Católica, eu não sabia que por um período o Papa deixou de estar, a Igreja Católica deixou de ter essa sua central em Roma e foi por um período na França, né? Um período que o rei da França capturou o Papa e ficou por um... Então você entra em estudos, Marco, que a gente, tipo assim, não tem noção, não sabia só disso. Através da teologia, do estudo, né? Sim, teve um momento na história da igreja que tiveram 2 papas, né? Por causa dessa divisão que você está falando aí, tinha um papa que era respeitado de uma região, o outro respeitava do outro. Eles depois chegaram num consenso da necessidade de ter apenas um. Assim como a própria igreja protestante, tem as suas divisões, e a igreja, quando a gente fala de igreja católica, a gente precisa entender que a palavra católica é universal. Sim. A igreja universal de Cristo. Mas chegou um ponto que essa igreja universal, ela também houve uma divisão antes de ter aqueles que protestavam, como a igreja católica tinha se tornado romana, né? Que foi a divisão por volta do ano 1000 dos cristãos ortodoxos. Aqueles que eram mais tradicionais, diferente daquilo que a igreja romana estava entrando no período conhecido como período medieval, o período da escuridão que envolveu a igreja, a ponto de chegar até numa inquisição tão profunda, a ponto de matar em nome de Deus na história e tudo mais. E isso faz parte que a gente precisa conhecer a história da nossa igreja, do que formou. A continuidade da história, a continuidade de atos, né, da igreja primitiva, né? Pastor, mas quando a gente fala de educação cristã, que a gente está falando para o lado do estudo teológico, de uma formação cristã. Mas quando a gente, como departamento da igreja aqui, de educação cristã, a gente leva isso para o povo dentro da igreja. Porque hoje mudou muito a igreja de uns anos para cá, né? Então a igreja hoje evangélica tem vários movimentos, tal, e muita aquela onda daquele evangelho fácil e que pode qualquer coisa e que Deus, você é livre para fazer o que você quiser e que a gente às vezes não identifica o verdadeiro evangelho em algumas causas, algumas características de algumas denominações. Como que a gente traz isso para a igreja, para o nosso povo hoje aqui dentro? Eu acho que a educação cristã, ela está focada na importância de nós estarmos envolvidos na educação dos nossos filhos desde o princípio, com a gente colocar um basilar do princípio cristão. E quando a gente fala de educação cristã, nós estamos falando de alfabetização. Estamos falando, então, da alfabetização do conhecimento bíblico. Isso já foi algo que Deus deu para o povo de Israel, o que era o seu povo escolhido, desde que ele os tirou do Egito para fazer uma nação. Livro de Deuteronômio, capítulo 6. A partir do versículo 4 em diante, Deus diz para Moisés falar para o povo: olha, eu sou o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, não há outro Deus além de ti. E você precisa ensinar isso para os seus filhos. Então, você precisa ensinar a próxima geração a temer o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser. E, se for necessário, ensine eles no caminho, quando vai dormir. No evangelho genuíno de Cristo. Isso é o próprio conhecimento de Deus, né? O evangelho de Jesus Cristo é o que a gente vai falar, que é o resgate da humanidade. Sim. Que acabou não levando em consideração esse ensinamento de Deus. E o homem se afastou de Deus a ponto de Deus escrever: não há quem faça o bem, não há um justo sequer, o homem não pode se aproximar de Deus. E o evangelho, que é essa boa nova de Jesus Cristo, o que é o evangelho em si? O evangelho é uma notícia de salvação de alguém que veio para nos trazer de volta ao Pai.
Tirar Jesus do pecado, Cristo resgatar veio nos a gente resgatar, mudar a nossa mente, o nosso entendimento de que nós não conseguimos fazer as coisas por nós mesmos e que nós precisamos de Deus. Sem Ele não tem como chegarmos a Deus. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Ele veio abrir o nosso entendimento que nós precisamos de Deus e que nós fomos criados para viver próximos de Deus, que nós precisamos de Deus e que o Senhor espera de nós, Marcos, isso que você falou, Deus espera que nós vivamos dentro de um padrão. Então a educação cristã vem mostrar às pessoas a importância deste padrão divino, que Deus espera que nós venhamos viver, um padrão divino de pai, um padrão divino de família, um padrão divino de filho, de irmão, de comunidade. Isso que o Senhor espera de nós. E Cristo veio resgatar isto que estava perdido e nos dar a oportunidade de estarmos próximos de Deus novamente, para então recebermos dele este verdadeiro conhecimento do que ele é, do que ele espera de nós. A Bíblia diz que Deus nos salvou para boas obras. Deus não nos salvou simplesmente para nos levar para o céu. Não, Ele nos salvou e tem um processo que Ele está trabalhando na nossa vida e também de nos usar para levar esse conhecimento a outras pessoas. E isso a nossa igreja hoje tem bem firmado para poder levar para os nossos membros. Isso, e o entendimento que o nosso pastor presidente, pastor Edivaldo, até está ensinando neste momento, né, nos cultos de terça-feira, esse entendimento, né, de a gente entender o quanto nós precisamos de Deus, o quanto é importante nós reconhecermos que não somos nada e muitas vezes achamos que porque eu estou numa igreja, eu posso fazer isso, eu sou melhor que isso, eu sou melhor que aquilo, e muitas vezes começamos a achar que nós podemos fazer algumas coisas e esquecemos do evangelho, de nos rendermos a Deus totalmente e o quanto precisamos dele e que sem ele nós nada somos e que as nossas obras não são o que atrai a Deus. Sabe? Tem pessoas que acham que precisamos mudar a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de ser, e que porque eu sou uma boa pessoa, Deus me ama. Não, a Bíblia diz que Deus nos ama, João Paulo, quando éramos ainda pecadores. Ele sabe, pelo amor dele, que ele sabe as nossas picuinhas, as nossas falhas, e não tem nada que nós venhamos fazer que venha fazer com que Deus nos ame mais, porque Ele já nos conhece. Ele nos formou, Ele sabe como nós somos. E isso é algo que precisa ser ensinado. A educação cristã tem esse desafio de levar as pessoas a entender a importância de influenciar e de estar ativo na vida do novo convertido, na vida do membro, aquele que já está na igreja há muito tempo, que ele precisa conhecer, como disse o apóstolo Pedro, e prosseguir conhecendo mais a Deus. Conheçamos e vamos buscar mais de Deus. Por quê? Porque sem conhecimento não tem como chegarmos a Deus, e o próprio profeta Oséias já disse que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E é importante o conhecimento. O conhecimento é o que vai nos levar à importância de buscarmos mais a Deus por meio do conhecimento. E claro que nós estamos falando, como você mencionou, o conhecimento revelado de Deus por meio do Espírito Santo. Foi Ele que inspirou os escritores a escrever a Bíblia. Ele também fala conosco, mas nós precisamos entender que a gente aprende um com o outro. Como já diz o filósofo brasileiro... Como nós estamos aprendendo muito aqui, né, João? Como já diz o filósofo aqui está sendo fantástico. O filósofo brasileiro aí Paulo, fugiu agora, fiquei até meio sem jeito aqui, o nome daquele filósofo brasileiro, que ele fala que precisamos entender que o meu conhecimento não é tudo que existe, mas que eu aprendo com o Cortella. Veio agora a memória, né? Ele fala da importância de entender que eu sei, você sabe coisas que eu não sei tudo que você sabe, mas que o meu conhecimento junto com o seu conhecimento pode nos levar a conhecermos mais, a alcançarmos mais, e aí nós precisamos entender o quanto precisamos aprender um com o outro, o quanto nós crescemos juntos um com o outro, e juntos nós podemos buscar um patamar mais alto para a nossa vida e para a nossa comunidade. Eu ouvi um texto ontem, Marco. Aproveitando o gancho aqui, para falar para os irmãos que estão nos assistindo, que o culto de terça-feira é muito importante.
Já passa Não deixam de vir no culto de terça. Que é o já culto... passa um recadinho, passa no nosso canal também, Marcos. Pois é. Sininho. Acesse, curta o canal da igreja, compartilhe os nossos AdinaCast. E o culto de terça-feira é importante porque o pastor Edivaldo ele ensina e ele tem uma didática já, um contexto formado do que ele está ensinando para a igreja naqueles dias. Então não falte. Não perca o culto de terça-feira, que é um dos mais importantes cultos da semana, é o culto de terça. Isso mesmo. O nosso pastor, né, João? É verdade. Eu ouvi li um texto ontem, na verdade, e quando a gente traz isso para o conhecimento, é interessante, né? Se duas pessoas, cada uma levando um pão, se encontrarem e trocarem os pães, cada uma volta para casa com um pão. Mas se duas pessoas levando conhecimento se encontrarem e trocarem conhecimento, cada uma volta para casa com 2 conhecimentos. Né? No texto de onde falava de ideias, volta com 2 ideias, mas para o conhecimento é a mesma coisa. Uhum. Então, tudo aquilo que nós compartilhamos, nós somamos para o próximo e para nós. Né? Isso é interessante. Nós já aprendemos, nós somos seres que aprendemos com as experiências e compartilhamos dessas experiências com as outras pessoas, né? Como já diz o ditado, sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Ele compartilhou da sua experiência e eu não vou precisar passar por todos aqueles erros que ele passou, se eu for sábio, né? Eu vou aplicar aquilo na minha vida para que eu não venha cometer os mesmos erros. E foi isso que Deus fez. Deus chamou homens, o apóstolo Pedro diz, inspirados por Deus, registraram para que viesse servir para o nosso elevo, para que nós viéssemos aprender tanto com os acertos deles, quanto com os erros deles. E o Senhor vem deixando registrado. Paulo diz, olha, tudo que foi escrito para o nosso crescimento e algo de importância para que nós não venhamos errar como eles erraram e que venhamos aplicar aquilo que eles já aprenderam de bom nas nossas vidas. O senhor falou um texto aí que me trouxe à mente aqui, um texto de uma escritora, se eu não me engano é Cora Carolina, até os irmãos me perdoem se não for exatamente esse nome, que diz assim, sábio aquele que aprende o que ensina. Então, quando nós estamos ensinando, o senhor que é professor, né, estamos também em constante aprendizado, né, pastor? Sim. Todo professor sabe que quando ele vai lecionar algo, ele vai pesquisar mais, ele vai buscar mais conhecimento daquela área e ao compartilhar o conhecimento com os alunos, ele também vai aprender juntamente com eles. E é importante nós entendermos que sempre pode ter alguém que sabe mais do que nós e não tem problema nenhum eu estar próximo de alguém que entende de tecnologia, não entendo nada, eu deixar que ele me ensine, sabe? Isso é importante. A melhor maneira de aprender é ensinando? Eu acho que é um dos métodos bom, porque você, principalmente precisa buscar, né, pastor? Aquele que entende a necessidade de ensinar, ele precisa ter conteúdo, bagagem para ensinar e para trazer sempre coisa nova. Então, sempre que eu vou preparar uma aula de EBD, eu me capacito e aprendo mais para poder levar, porque ninguém pode dar aquilo que não recebeu, aquilo que não tem. Aproveitando esse gancho dessa pergunta, pastor, o senhor como teólogo, professor, é o diretor de educação cristã da igreja, qual que é a sua matéria preferida da teologia? Todo teólogo tem uma matéria de preferência, né, Marcos? Olha, são muitas, né? Eu gosto, eu diria assim, não tenho uma preferida, mas eu gosto muito do conteúdo, digamos assim, da Bíblia hebraica. Eu gosto muito do conteúdo histórico da Bíblia hebraica e dos conteúdos dos profetas, quando a gente veja aquilo que Jesus Cristo usava como a sua Bíblia na época, né? E como que a gente consegue ver a realidade da igreja antes de ela existir já nos escritos do Antigo Testamento. Uma certa vez eu li um livro que ele falava assim, lendo o Antigo Testamento com uma perspectiva do Novo. Assim como Jesus Cristo veio apresentar para aqueles discípulos no caminho de Emaús
tudo o que dele já estava escrito nas Escrituras. Eu gosto muito da bibliologia. Outra matéria que talvez me atraia muito é a história da igreja. Como que a igreja se desenvolveu ao longo dos séculos e também outra matéria que atrai quase todo, digamos assim, é quase que âmbitos completamente diferentes um do outro, mas uma matéria que me atrai e atrai muitas pessoas é homilética, né? A história, o estudo da arte de preparar sermões, como preparar uma homilia, né? Algo que você vai entregar. E para isso você precisa estudar a importância de se capacitar para poder ensinar, né? Então, aí entra a importância da teologia, viu, João? Do estudo da teologia, né? A vida de todos, independente da formação de pastor. Existe uma diferença entre você aprender para você, existe uma diferença de você aprender para ensinar. Então, quando entra nessa matéria, ela te ensina a passar aquilo que você aprendeu. Então, agora você está aprendendo a ensinar. E aí, essa didática é importante, porque você pode ter muito conhecimento, mas se você não tiver uma técnica, uma sabedoria de como passar, a pessoa que está te ouvindo não consegue captar totalmente, né, pastor? Sim, tem pessoa que é muito sábia para ele, mas ele não consegue explicar para o outro aquele conhecimento de uma maneira profunda. Aí entra a didática, né, pastor? Porque às vezes uma pessoa não consegue entender direito aquilo que ele está falando, mas ele está falando, está explicando, mas a pessoa não tem uma importância isso da pedagogia, saber como você vai passar isso, né, para a criança, como você vai passar isso para um adulto, porque é diferente você ensinar um jovem, você ensinar uma criança, mas Jesus, ele é o pedagogo por excelência, né? E ele nos mostra algo profundo. Olha só, tem pessoas, João Paulo, que ele fala profundo de coisas rasas. Ele está falando de coisas do dia a dia e ele quer enfeitar com palavras, como se ele tivesse aquele autoconhecimento, né? Já tem pessoas que falam raso de coisas profundas. Jesus Cristo conseguia fazer isso. Ele conseguia pegar coisas profundas e trazer para aquele que está no raso. Para aquele que ainda não conseguiu chegar lá no fundo, Jesus consegue trazer de uma maneira que cative a criança, conquiste uma criança, mas ao mesmo tempo não perca digamos assim, não perca o advogado, não perca o estudioso, digamos assim, não perca a pessoa de alta cultura. Ele não vai ser abalado. Então, o que Jesus conseguia? Ele conseguia cativar os pequenos, mas ele não perdia aquelas pessoas, porque ao mesmo tempo ele conquistava essas pessoas com as suas palavras, com a maneira como ele ensinava. Claro, Jesus é um mestre por excelência, ele sabia como expressar, mas através do estudo, através das didáticas, você vai aprendendo a melhor maneira de compartilhar este conhecimento, porque o conhecimento é muito bom, é importante nós crescermos, mas você precisa também saber como compartilhar. A importância de passar estas experiências para a frente é algo de suma importância. Certa vez eu vi um comentário, aqui no Brasil ele já teve algumas vezes, o pastor Mike Murdock. Ele fala muito na área de prosperidade, mas ele faz parte de um grupo lá nos Estados Unidos conhecido como Wisdom College, né? Eles fazem parte de um pessoal que busca a escola da sabedoria, digamos assim. Moreno, né? Isso. Ele fala numa das suas palestras que certa vez ele estava ministrando e normalmente ele chegava sempre só para dar sua aula, quase não tinha contato com os outros palestrantes, falava do seu conteúdo, saía, então não tinha muito contato com, às vezes, os outros pessoas que estavam palestrando por causa da sua agenda e tudo mais. E num desses eventos eles marcaram ele com antecedência e ele chegou e deu tempo de ouvir o outro palestrante que estava falando. E ele disse que ele chegou, assentou-se lá enquanto tinha o seu assistente que estava cuidando da sua banca, dos seus livros e tudo mais, que ele tem muitos livros escritos. E a pessoa que começou a falar, o outro palestrante, não menciona o nome, assim que começou a falar,
nas primeiras palavras, na sua introdução da sua temática, ele disse: essa pessoa tem muito conhecimento. Eu já vi que ele tem muita informação, muita experiência. Ele chama então o seu auxiliar e diz: assim como eu tenho a minha banca lá, eu tenho certeza que ele vai ter o stand com o material dele lá. Vai lá e me compra de cada um que ele tiver. E aí o assistente dele vai e chega lá, volta rapidão. Em poucos minutos ele disse: ué, mas volta de mão vazia? Ele disse assim: ele não tem nada? Não, na verdade ele tem muita coisa. Ele disse: mas é isso que eu quero. Eu quero que você me pegue de cada um deles. Porque provavelmente a vida toda dele está lá. E aí ele faz um comentário. Ele diz: quando você vai escrever um livro sobre uma temática, você vai buscar trazer tudo aquilo que você já ouviu sobre aquele tema. Então, quando nós estudamos algo sobre um autor, ou quando eu vou ministrar uma pregação sobre um certo texto da Bíblia, não vai ser apenas o meu conhecimento, mas vai ser tudo o que eu já ouvi sendo pregado sobre aquilo e aquilo que eu pesquisei a mais. Então, o pastor Murdock, ele fala assim: quando você ouve alguém falando, ou quando você lê um livro de alguém, você não está apenas lendo aquele livro, mas você está lendo tudo o que aquela pessoa acumulou ao longo do tempo sobre aquele conhecimento. E aí a importância de você conseguir transmitir, de você conseguir passar o conhecimento, porque aquilo vai somar com o outro. A pessoa não vai voltar para casa com o mesmo pão que ela passou ali. Exatamente. Ele vai voltar com muito mais conhecimento. E eu creio assim também, pastor, quando o pastor ele está pregando, que ele tem todo o conhecimento, que é o conhecimento que ele tem, mas ele está pregando a palavra com a verdade absoluta, eu creio que é aí que o Espírito Santo age e ele entra também com a força do Espírito Santo levando a mensagem. O Espírito Santo vai levar a mensagem para o coração das pessoas. Porque quando há um erro, eu creio assim, pastor, quando há um erro na mensagem, desvirtuando, eu creio que o Espírito Santo deixa de agir ali. E fica uma mensagem que ela é passada, mas fria, mais vazia, porque não tem ação do Espírito, porque não tem a verdade absoluta. Quando a pessoa, principalmente quando a pessoa quer só mostrar conhecimento, quando a pessoa quer mostrar que ele sabe, ou que ele é o melhor naquilo, mas quando a pessoa está trazendo, através daquilo que o Espírito Santo deu a ele, através do seu estudo, através daquilo que o Espírito Santo já falou na sua vida, para falar na vida das outras pessoas, o mesmo Espírito Santo que já inspirou o autor daquele livro e te deu revelação é aquele que vai preparar o caminho para que a pessoa receba. Então ele vai confirmando aquilo que nós estudamos. Agora, ele não tem compromisso com o que eu acho, com o que eu penso. Sim. Mas ele tem compromisso com a palavra. E quando nós estamos ensinando a palavra, a verdade da palavra, aí sim ele tem compromisso com a sua palavra e ele vela para que ela venha cumprir. E a Bíblia também nos diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, sem que primeiro ela cumpra. Então, só o fato de eu ler a Bíblia e eu explicar o conteúdo dela dentro do meu melhor conhecimento, o Espírito Santo vai trabalhando e convencendo a pessoa daquele conteúdo e fazendo o real efeito que a palavra de Deus faz na vida das pessoas. Então, nesse tema aí, eu vou com uma experiência própria, pastor, que eu já prego, já tenho um bom tempo, assim, pregava mais em cultos familiares, amigos, né? Agora Deus tem aberto outras oportunidades na igreja dele. E assim, antes eu ficava muito preocupado com o meu conhecimento. Claro, é importante nós termos conhecimento e pregar a palavra da maneira correta. Mas depois de estudar bastante, sempre nós temos que aprender mais, eu ficava preocupado se eu ia conseguir passar aquele conhecimento. E Deus tem colocado no meu coração de um tempo para cá que a obra é dele. Então, às vezes a gente vai com a pregação, Marco, achando que a obra é nossa. E aí... Você vai fazer, né? E aí, quando você entende que a obra é do Espírito Santo, e que você vai ali falar a palavra que ele colocou no teu coração, você deixa Deus agir. E parece que ficou muito mais leve pregar a palavra de Deus. Né? Sim, sabe por quê? Olha só.
quando você estava tão preocupado com o que as pessoas iriam achar daquilo que você falava, você estava preocupado se a Siri ia falar a palavra certa, a palavra correta. E muitas vezes, quando nós vamos dessa maneira, se nós não ouvimos eu gostei disso, eu gostei daquilo, você acha que você não se saiu bem ou que a sua palavra não fez efeito. Mas quando você pregar a palavra pelo que ela é e você tem convicção de que o Espírito de Deus te impulsionou a falar aquilo, você sabe que é Ele que vai ter compromisso com a palavra. Então você não precisa ouvir porque você sabe que essa palavra vai tocar mesmo que as pessoas falem ou não. E há algo de experiência. Quando você prepara algo que talvez você viu, muitas vezes as pessoas uma nova revelação ou um novo entendimento, e você está tão preocupado com a opinião das pessoas, aquilo que você acha que as pessoas vão gostar e que vai dar muito efeito, é o que você menos ouve comentário. E aquilo que você acha, não, é muito simples, é muito fraco. É aquilo que o Espírito Santo toca nas pessoas e eles dizem, mas como que isso serviu para mim? Você nem imaginava, mas é porque o Espírito Santo tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua verdade e estão, claro, fundamentados nela, na palavra de Deus. Certa vez eu ouvi um testemunho do pastor Gesiel Gomes. Ele disse assim, é muito bom nós trazermos o conteúdo, o conhecimento histórico, teológico da passagem, vermos o que fulano, ciclano falou sobre isso, mas toda vez que eu estou falando, eu estou pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo está lá, confirmando no coração desse, confirmando no coração daquele. Mas quando de repente eu falo, olha, mas ciclano falou isso, fulano de tal falou isso, aí nós trazemos uma pessoa de peso, e eu vou dizer, Flávio Joséfo, historiador judeu, ele também falou sobre isso. O pastor Gesiel Gomes, ele disse, nesse momento o Espírito Santo dá um passo atrás, ele disse assim, olha, é muito importante, vai confirmar aquilo que os discípulos já fizeram, o que Flávio Joséfo escreveu, mas eu não tenho compromisso com o que Flávio Joséfo escreveu. Eu tenho compromisso com o que está na minha palavra e com a palavra que você estiver falando, se estiver fundamentada nela. O Espírito Santo e Deus têm compromisso com a sua palavra e ele vela para cumprir. O que Flávio José falou é muito importante, pode embasar, tudo mais, mas o Espírito Santo não tem compromisso com essa palavra. É verdade. A gente entrou em outro contexto aí muito interessante também, mas você falou uma coisa que a educação, ela começa em casa, certo? E hoje, uma coisa que eu identifico bastante é a dificuldade, e aí nós entramos também nessa parte de saber passar, de saber ensinar, mas a grande dificuldade é dos cristãos, dos pais cristãos, poder ensinar da maneira correta para os seus filhos o caminho, né, os princípios cristãos. E eu digo que a criança, ela está aprendendo muito mais sobre o que ela vê do que sobre o que ela ouve. Porque muitas vezes nós falamos, não faz isso, mas nós fazemos. Então ela está reparando o que você faz, muito mais do que o que você fala. Então assim, qual é, na sua visão, a maior dificuldade hoje dos pais que são cristãos poder levar os princípios cristãos para dentro da sua casa? Você já quase que deu a sua resposta dentro da no meu ponto de vista. Né? Mas é muito verdade. Olha só, nós vivemos numa sociedade que ela está passando para o outro a sua responsabilidade, né? Nós queremos dar aos nossos filhos muitas vezes aquilo que não temos, como você falou, mas nós queremos quase que abdicar da nossa responsabilidade, sabe? Nós não queremos, ou talvez não estamos preparados para passar muito tempo com os nossos filhos, então nós enchemos eles com atividades, com aparelhos eletrônicos para encher o tempo deles, e porque eu não estou preparado até mesmo psicologicamente, ou como um pai, ou como uma mãe, para poder ensinar o meu filho, ou para dar tempo para ele. E isso é na vida secular, isso é na vida familiar e também na vida cristã. As pessoas muitas vezes elas não vivem aquilo que elas sabem que é o princípio, elas não receberam de seus pais e elas têm dificuldade para passar para os seus filhos porque não entenderam essa importância de que Deus disse de ensinar às crianças não o caminho, mas ensinar
no caminho, é estar junto, como você falou, uma imagem. Ela fala mais do que 1000 palavras, já diz o ditado chinês. Por quê? As pessoas, elas tentam falar, faça o que eu estou mandando você falar, mas ela olha e não vê você fazendo. Então, ao educarmos os nossos filhos, uma das grandes dificuldades é que nós esquecemos que nós precisamos nos educar também. Precisamos caminhar esse caminho junto, ser referência. Olha o que Josué disse para o povo de Israel quando ele vai falar da família dele. Olha, nós estamos chegando para tomar posse da terra que o Senhor deu aos nossos ancestrais como uma promessa. E agora, a terra que vocês vão habitar são de pessoas que não seguem o caminho do Senhor. Escolham hoje como vocês vão viver, se segundo aqueles pelos caminhos que vocês passaram, ou se segundo esses que estão aqui na terra em que vocês estão para habitar. Mas ele fala algo interessante. Agora eu e minha casa, nós serviremos, nós vamos seguir ao Senhor. Ele tomou a responsabilidade para si. Ele não disse a minha casa, ele disse eu e minha casa. Ele entendeu a responsabilidade que ele precisava tomar para si. E eu acho que isso, Paulo, é uma das coisas que as pessoas precisam hoje em dia, que é o quê? Entender a importância de buscarmos conhecimento e de entendermos a necessidade de que o ensino começa em casa, a educação começa em casa. Na escola pública, os nossos filhos vão buscar informação, os nossos filhos vão buscar conhecimento que vai ensiná-los a ler, escrever, multiplicar, mas ele já precisa estar sendo educado em casa no comportamento. Da mesma maneira, o comportamento cristão. Aquilo que ele vê os seus pais, aquilo que ele aprende e que ele está vivenciando na sua casa, é aquilo que vai marcar. Certa vez, eu ouvi uma professora de educação infantil religiosa falar na nossa igreja assim: o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Se o que chegar primeiro for o conhecimento completamente contrário à palavra de Deus, se for outro conhecimento contrário à vontade de Deus, você vai ter muita dificuldade depois para trazê-lo e para levá-lo ao entendimento do que Deus espera dela. E a importância de ela ter esta base e temer ao Senhor. E acontece muito, né, pastor, do jovem ele nascer no berço cristão, ele ter uma formação cristã. A gente não pode dizer como que os pais ensinou ou levou, mas ele chega numa certa fase da adolescência, ele está na igreja e ele quer se batizar, ele se batiza e depois de repente ele num grupo ele não consegue se firmar. Isso acontece muito, desvia e se rebela de uma maneira assim. Porque os nossos e adolescentes lá são na críticos. frente, depois de muito sofrimento, ele muito retorna. sofrimento, Porque ele sabe o caminho, né? Mas acontece Sim. muito isso, pastor. Como tentar reverter isso nos nossos jovens de hoje? Evitar que isso aconteça, né? Eu acho que é um trabalho de toda a igreja, de toda a sociedade, mas é um trabalho que precisa estar sendo feito por ambos os pais. Acho que entra aquela palavra que por o Senhor toda a família. fala, né, pastor? Massifica na mente do seu filho a palavra dia e noite, né? Eu creio que seja pensamento por mas aí. muito mais do que apenas massificar. Olha, o sábio Salomão, até comentei sobre isso esses dias, não lembro se foi na igreja ou foi na IBD. Nós estamos estudando agora na IBD a temática da palavra de Deus, a inerrância, né, a ineficácia da palavra de Deus e a importância de conhecermos e estudarmos ela. E na palavra de Deus, o próprio Salomão, ele diz, olha, é muito importante buscar conhecimento. Mas ele diz, olha, você pode estudar todos os livros que existem no mundo, nunca vai chegar ao fim do conhecimento do que precisa, mas tem uma coisa que é acima de todas as coisas, ele diz, você precisa temer a Deus sobre todas as coisas. Sim. Isso é a suma de tudo. Sabe, Salomão falou isso. Ele disse, por quê? Porque pode chegar daqui a pouco a velhice, dias em que você não tem contentamento, você vai dizer, e por que eu não entendi a importância de temer o meu Criador nos dias da minha mocidade? Porque quando nós ensinamos os nossos filhos, quando nós ensinamos a próxima geração a temer ao Senhor, temer não é apenas ter medo,
reverenciar, reconhecer a posição de quem Deus é e o que Deus significa para ele, ele vai ter uma postura diante de Deus, diante da sociedade totalmente diferente. Ele não vai ter dificuldade em respeitar as autoridades, ele não vai ter dificuldade em amar a palavra de Deus, ele não vai ter dificuldade em respeitar os pais, ele vai entender que tudo o que ele faz, existe um Deus que está olhando para ele e que está analisando como ele anda, o que ele faz, e que se importa com ele. Esse é o temor ao Senhor. Esse é o temor ao Senhor. E que se importa com ele e que está pronto para ajudar ele no caminho que ele deve andar. Está pronto para estar juntamente com ele nos dias de dificuldade. Os pais, se eles ensinassem com mais amor, demonstrassem mais com os exemplos, é uma luta. É uma luta porque é muito fácil, muitas vezes, nós aqui de púlpito, né, falarmos como você deve criar o seu filho, e aí chegamos em casa e não aplicamos aquilo na vida dos nossos filhos, ou os nossos filhos não servem de exemplo. É uma dificuldade. As crianças hoje em dia estão cada vez mais para frente, digamos assim. Elas têm acesso a conhecimento, acesso a tanta informação, que muitas vezes nós não conseguimos filtrar todas essas coisas, mas não trazemos para eles o conhecimento sadio da palavra de Deus e não colocamos na frente deles as ferramentas necessárias para que eles possam alcançar e viver, ou também dar a eles as melhores ferramentas para que eles venham trilhar este caminho e saber como lidar com as dificuldades, porque mais cedo ou mais tarde eles não vão estar mais conosco, eles vão estar enfrentando essas dificuldades. E se nós capacitarmos, darmos a eles as ferramentas necessárias para eles enfrentar este mundo que cada vez mais está longe da vontade de Deus, cada vez mais não quer nada com Deus, e isso não é algo que vai melhorar, é algo que a própria palavra de Deus nos diz que é o caminho no tempo do fim. Então nós precisamos levar as pessoas a entender a importância de conhecer mais a Deus e buscar um conhecimento e a importância dos princípios, da base, da fundação do conhecimento de Deus, de quem Ele é, e o quão é importante nós temos Deus em todas as áreas da nossa vida. Pastor, lá em casa eu tenho dois, né? Tenho a Júlia de 13 anos e o Pedro de 10 anos, né? Então eu digo sempre assim, que nós não criamos os filhos para nós. Nós preparamos os filhos para que eles possam sobreviver nesse mundo, né? Que não é um mundo fácil. Sim. Que nós possamos fazer com que seja mais fácil para eles do que foi para nós, né? Porque muitas vezes não tivemos aquela formação dos princípios corretos, todos os princípios pelo menos. E o futuro deles vai ser bem diferente do nosso. E eu acredito que a forma de encarar, né? Porque muitas coisas eu aprendi sofrendo. Aprendemos realmente sendo moídos. E que os nossos filhos eles possam aprender, sofrer menos e aprender com aquilo que nós já demonstramos para eles como exemplo. Ser resiliente, Mas uma coisa que eu tenho bastante cuidado, pastor, e aí depois eu quero até que o senhor me ajude se eu estou no caminho certo ou não, o senhor me diz. Eu tenho bastante cuidado no seguinte, de não transformar o evangelho numa coisa massacrante para as crianças, né? Que o evangelho ele seja algo que traga refrigério para eles também. Não uma coisa que eu tenho que ler a Bíblia porque senão meu pai vai brigar comigo. Eu tenho que fazer isso porque... Não. Então, assim, como que nós agimos, né? Todas as vezes nós reunimos, geralmente assim, a gente reúne uma vez por semana, pelo menos, para nós orarmos juntos, em agradecimento. Então, aí eu peço para um orar, ou às vezes o Pedro, às vezes a Júlia, e agradecer pela vida que eles têm, agradecer por aquilo que Deus nos proporciona, para eles entenderem a essência de Deus na vida deles. Quando eles têm uma dificuldade, por exemplo, a primeira coisa que eu faço, filho, você já orou para Deus te dar um conhecimento sobre isso? Entendeu? Então, mostrando que esse é o caminho. Mas mais do que a gente falar, muitas vezes, é o quê? Por exemplo, como eu vou cobrar do meu filho dele orar se ele não me vê orando?
Como eu vou cobrar o meu filho dele estudar a palavra se ele não me vê estudando? Como eu vou cobrar o meu filho de perdoar se ele não me vê perdoando? Então, são essas coisas eu presto bastante atenção e eu faço questão deles me ver orando, deles me ver lendo a palavra, deles me ver pregando, para que não seja só o que eu falo, mas aquilo que eles veem, né? E até muitas vezes, eu com a minha esposa, nós temos que resolver algum assunto, ou se tiver, às vezes tem aquela conversa um pouquinho mais calorosa, nós fazemos a parte deles, para que a nossa casa seja um ponto de paz, que tem aquilo como exemplo, né? Tô no caminho, pastor? O que o senhor pode dizer? Isso é algo que nós buscamos a alcançar e viver essa prática de vida, é muito importante, porque as nossas crianças, elas são esponjas, elas estão né, recebendo tudo aquilo que elas vejam e vivem. Principalmente nos pais, né? Os pais, claro. Os pais delas são os heróis. Você deve se sentir alegre quando o seu filho quer te imitar, quer fazer as coisas que você faz. Porque se você não conquistá-lo, daqui a pouco vai ter outro que vai conquistar. Vai ter outro que ele vai correr de atrás. Mas se você já ensinou ele a ter essa intimidade com Deus, como João Paulo você falou, algo muito interessante. Por quê? Olha só, quando o filho vê você demonstrando a ele a importância de ter uma intimidade com Deus, que você depende de Deus, que você tem, você busca o Senhor e lê a sua palavra, não só na igreja, mas em casa, que Deus faz parte do centro das suas tomadas de decisões, ele vai levar isso para a sua vida. Ele saber que Deus não é um ser soberano que está sentado no trono lá e que só quer ver o mal a nós, não, mas que Ele quer fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e que nós envolvemos Ele em tudo que fazemos, a criança vai crescer tendo o entendimento de Deus como um pai. Mas se o pai não tem experiência com Deus, se o pai trata o seu filho como um carrasco, e aí depois diz para ele, olha, você precisa amar a Deus, Deus é o nosso pai. Deus é pai? Se Deus é pai e o exemplo que você está me dando de pai é esse, eu não quero esse Deus que você está falando. Conscientemente ele entende isso, né? Sim. Isso acontece muito, né? Então, isso é o que acontece. E principalmente quando você leva a criança forçada, você tem que fazer isso porque eu mando, porque eu falo. É algo que muitas vezes nós cobramos muito dos nossos filhos e na correria, a gente chega em casa às vezes um pouco cansado, eu li muito hoje, eu trabalhei muito na minha companhia e tudo mais, você dá uma sentada no sofá, aí você pega o celular. E você diz pra ele, cuidado, não fica no celular o tempo todo. Mas você senta no sofá e você diz, eu vou só dar uma checadinha aqui. E aí você fica lá uns 5, 10, 15, quando você vê, passou meia hora, você com o celular e o seu filho vem, papai, vamos brincar um pouquinho comigo? Você diz, espera só mais um pouquinho. Eu já me vi nisso, olha, quase que toda semana você se vê numa realidade que você cobra, mas mesmo às vezes inconscientemente você não nota que você está sendo dominado por alguns aparelhos ou alguma atividade de vida e que vai passar tão rápido. Seus filhos já estão mais velhos, mas os meus, eles estão começando a se tornar independentes. E você diz, até então eles gostavam tanto de você, mas se você não investe tempo neles, como é que eles vão depois procurar você? Ele vai procurar o amigo, aquele, o outro. Então isso é importante, Marcos. Sabe por que é importante, João Paulo? Eu me lembro de crescer vendo o papai lendo a Bíblia. De ver o papai sempre orando. Lá em casa, até hoje. Ninguém come sem esperarmos o papai orar à mesa. Então as pessoas precisam ver. Eu e a minha esposa, nós lutamos ao máximo com eles. Olha, ninguém esqueceu de fazer nada. Temos que orar. Às vezes a gente próprio esquece. Sim, né? Porque na corrida você já começa. Então você precisa dar o exemplo. Você precisa buscar se moldar através da palavra de Deus, através daquilo que é de suma importância, porque o nosso pastor Edivaldo fala algo toda terça-feira. O evangelho, ele não é teórico, ele é prática, ele é vida. Jesus Cristo disse, olha, para que vocês tenham vida, eu vim trazer vida, é vida que eu quero para vocês, é você aplicar esses princípios, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é vida, ela nos traz vida, é os princípios que ele tem para nos orientar. Até a
A base dessa temática que nós estamos estudando na EBD, neste primeiro trimestre aí do ano, é o quê? Que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito mais do que um livro. Ela não é um mapa que nos dá o caminho. Então, ela é mais como uma bússola que nos mostra onde o Senhor quer nos dar e ela direciona os melhores caminhos. Você vai escolher o caminho que você vai tomar. Ela até vai dizer, ó, se você tomar esse caminho, a consequência pode ser essa. Mas o Senhor tem vários caminhos para nós alcançar, mas Ele tem um alvo. E Ele diz, olha, é isso que eu espero de você, mas eu vou te dar algumas orientações que se você aplicar na sua vida, você vai ter menos trabalho, você vai alcançar mais momentos felizes, você começa a aprender como salmista de guardar a palavra no seu coração porque ela nos diz aquilo que agrada a Deus, e a gente aprende com Salomão de não estribilhos no seu próprio caminho, no seu próprio entendimento, mas busque o entendimento do Senhor, porque o caminho do Senhor é bom, é perfeito, aos nossos olhos pode ser difícil, e o caminho do homem aos nossos olhos, disse o sábio Salomão, eles são caminhos bons, mas o seu fim são caminhos de morte. O Senhor está vendo lá à frente. E aí, se nós não entendemos a importância de passarmos esse tempo com nossos filhos hoje, mais tarde nós vamos chorar quando eles não quiserem estar conosco, mas vão estar sendo consequência daquele tempo que nós deixamos de estar com eles, de estar envolvido na igreja. Vai para a EBD, você precisa ir para a EBD, mas o pai nunca vai. Traz a criança aqui na igreja, volta para casa, vem buscar depois da EBD. Não, você precisa estar com ele, você precisa envolver ele e levar ele ao entendimento de que Deus precisa fazer parte da vida dele, precisa fazer parte do dia a dia. Isto é o que que a gente aprende no curso teológico. Não aprendemos só apenas a história da igreja, não aprendemos apenas como a Bíblia foi formada, mas vamos aprender sobre o caráter cristão, as doutrinas bíblicas, como Deus age, como o Espírito Santo de Deus age, como Ele age em nós e o que Ele espera de nós. E isso é o que leva as pessoas a alcançar uma vida que satisfaz a eles e satisfaz a Deus. Deus sabe o que é melhor para nós, muito mais do que nós mesmos. Ele nos criou. Ele sabe o que nos dá satisfação, Ele sabe o que nos traz alegria e, principalmente, que quando vivemos isso, também damos alegria a Deus. Amém. Né? E aí, João, quanta informação tivemos hoje, nossa, né? Nossa. E que podemos compartilhar com os irmãos que estão nos assistindo, né? Só para testemunhar também, Marcos, só para finalizar aqui essa parte aqui, é o seguinte, o Pedro e a Júlia, Deus me deu um presente, né? O Pedro, ano passado, com 10 anos, no culto de missões do pastor Marcos Gomes, aceitou Jesus. Começou a chorar e foi lá na frente. Na igreja aqui, né? Ouvindo a palavra. Aqui, ouvindo a palavra, né? Deus tocou no coração dele. E a Júlia, este ano, né? No culto que eu estive pregando, dia 16 agora de janeiro, também aceitou Jesus. E sabe, foi algo natural. Nunca chegamos para eles e falamos sobre isso, até porque são crianças, né? A gente nem imaginou que ia ser tão cedo. Mas Deus mostrou para mim que aquilo é um reflexo daquilo que eles estão aprendendo de fato. Ela viu a necessidade de ter um relacionamento com Deus, né? E ela foi tocada pela palavra. E ela, com 7 anos, pastor, ela falou em línguas no culto. Nós estávamos visitando um amigo nosso na igreja. E quando eu olhei para o lado, minha filha falando em línguas, com 7 anos de idade. Então, assim, é algo sobrenatural, né? Então, aquilo que às vezes a gente coloca um temor no nosso coração, será que eu estou fazendo certo? E Deus me ensinou isso, que a melhor maneira de ensinar é fazer com que eles vejam você fazendo, né? E aí, com tudo que o senhor disse aí, encaixou. Então, assim... A Bíblia ela nos mostra que é muito mais simples do que nós complicamos muitas vezes. Né? Aquilo que Deus tem para nós é vida, é vivermos, é aprendermos com os erros e acertos do passado, não continuarmos. O Albert Einstein, né, o grande sábio Einstein, ele disse, não tem como termos resultado novo fazendo as mesmas coisas erradas ou certas. Então, se a gente quer ter um resultado melhor e continuamos fazendo a mesma coisa e sempre vimos que não tem, precisamos mudar. Precisamos direcionar para aquilo que é correto.
Então, se não estamos alcançando aquilo que esperávamos, alguma coisa precisa ser mudada. E aí nós vamos nos alinhar com a palavra de Deus, que o Senhor tem aquilo que é o melhor e como devemos viver para as nossas vidas. Amém. E aí, chegando na reta final do nosso podcast, né, Marco? Tem uma pergunta aqui que eu deixei pro final. É uma pergunta polêmica, né? Eu não poderia deixar de fazer, pastor. Manda pro pastor, que o pastor tá pronto. Pastor, para ser pastor, na sua visão, é necessário ter o curso de teologia ou não? Sim, João Paulo, na minha visão, eu penso que todo pastor que se preze pelo seu chamado de representante de Deus ao povo, um pastor, ele é aquele que leva o alimento. Como Deus disse a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, sim, eu te amo, tu sabes todas as coisas, sabe te amo. Então, apacentas as minhas ovelhas. Para me apacentar, eu devo conhecer o alimento certo para minhas ovelhas, o local que eu alcance esse alimento, e eu preciso conhecê-lo bem para me passar para as minhas ovelhas. Então, um bom pastor que se preze, ele buscaria ter um conhecimento básico, um bacharel em teologia, digamos, seria um mínimo que uma pessoa deveria buscar. Eu me lembro quando eu fui ordenado ao pastorado, na convenção a qual nós fazíamos partes, eles exigiam, para você ser ordenado a evangelista ou pastor, você deveria, no mínimo, estar cursando ou já concluído um curso de bacharel em teologia, porque você vai ser um representante, um pastor na igreja. Você pode até não ser o pastor presidente, mas você está numa posição, num cargo que representa aquela denominação, aquela igreja. Você precisa ter um conhecimento de causa, você precisa saber do que você está falando. E num curso de bacharel, nós vamos aprender os mais variados temas básicos e alguns profundos sobre a palavra de Deus, sobre a denominação, como a igreja chegou até aqui, como foram formadas essas doutrinas, aquelas doutrinas, um curso de teologia sistemática e tantas outras coisas que são importantes. Então eu diria que sim, no mínimo, um pastor que se preze deveria buscar estar cursando um curso teológico. E quando a gente fala em curso de teologia, quando começamos essa entrevista, a gente falou que tem um bloqueio algumas pessoas por causa da terminologia teologia, mas nunca tivemos dificuldade em falar da importância de fazer um seminário, né? E o que é um seminário? Seminário vem da palavra semen, de semente. Quando a gente planta a semente, de colocar, e a palavra de Deus é a semente que precisa estar plantada. Então, eu devo buscar este conhecimento e com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu recebi, eu devo expandir. Eu devo querer aprender mais para levar para os meus alunos, para as pessoas, para as minhas ovelhas, um alimento novo, um conhecimento, um pasto diferente, né? Um pasto verde, um pasto suculento. Então eu preciso ter conhecimento e amar este conhecimento, experimentar para ensinar e capacitar as minhas ovelhas. Com certeza. Sim. Tradicionalmente, pastor, algumas congregações não... talvez a própria igreja, o próprio pastor, ele capacite aquela pessoa, ou ele instrui ele desde o início, cresce com ele e depois consagra a pastor. Por exemplo, com a Assembleia de Deus mesmo, né? Tradicionalmente ele não tem, porque às vezes muitos pastores assim, que são pastores hoje e que dirigem igreja são tão usados por Deus de uma maneira diferente, têm um entendimento da palavra que é o Espírito Santo que dá, que às vezes não tem essa... Mas eu concordo com o senhor, eu acho que tem que... Talvez sejam tempos também diferentes, né? Eu acho que é até assim, ó, é e não é, digamos assim. A gente pensa e tem muito esse entendimento, mas os grandes pastores que nós ouvimos do passado, eles sempre tinham uma busca por um conhecimento maior.
Olha só, os Institutos Bíblicos da Assembleia de Deus, o IBAD, ele já existe há mais de 65 anos. E as pessoas sempre buscaram. Muitas vezes nós usamos essa terminologia de que não precisa e de que a Assembleia de Deus é uma igreja mais simples, mas não. Mas dentro da nossa igreja sempre teve grandes pastores, eruditos no conhecimento e que demonstraram a importância de buscar conhecimento, mas muitos acabaram deixando de lado e acharam que apenas a leitura bíblica e o que o Espírito Santo me revelar é o suficiente. Mas a nossa igreja, graças a Deus, o pastor Edivaldo, ele tem sido alguém que tem sempre influenciado a buscar conhecimento. Nem sempre ele cobra, porque ele espera que você tenha o desejo e o amor de buscar. Aqui na nossa igreja, João Paulo, nós já tivemos 2 turmas de bacharel em teologia. Temos estudos de seminários como o IBAD, onde você estuda IBAD, viu, isso, pastor? você estuda por módulos, né? São 24 módulos. Até aqui já gostaria de convidar você, né, que está desejoso por estar estudando aqui na nossa igreja. Nós temos aí presenciais o curso do IBAD, você pode fazer a FABAD, que né, online, né? já está fazendo, você vai iniciar. Já tá fazendo, viu, Marco? Eu já estou fazendo, eu entro agora. Isso, procure, né? A nossa igreja é polo da FABAD. Você pode, hoje em dia... É um bacharel, né, pastor? Bacharel em teologia. Você tem a dificuldade de vir à igreja, você pode estudar online da sua casa. Não temos desculpa para não nos capacitarmos. Verdade. Não temos desculpa. E aí, então, eu dizer, mas é muito difícil na correria eu alcançar o meu bacharel. São apenas 3 anos. Antigamente era 4 anos e meio. Hoje é apenas 3 anos. Você estuda da sua casa, do seu computador, claro, fazendo o seu tempo. Você precisa buscar e aplicar esse conhecimento, mas nós não podemos nos dar desculpas para não estudarmos e buscar mais conhecimento. Olha, e eu sou prova disso porque o meu tempo é bem corrido, né? E teve momentos de eu fazer aula de madrugada, Marcos. Tá deitado na cama. Tem que fazer, né, João? Eu tinha que assistir a aula. Tem que assistir. E assistir a aula e a plataforma é fantástica. Terminou a aula, já veio um teste para você testar o seu conhecimento. Você pode voltar à aula normalmente se você quiser, né? Pode preparar perguntas para as aulas ao vivo, né? Então, assim, eu achei muito prático. Eu, particularmente, prefiro, assim, muito online do que o presencial. Presencial, para mim, pastor, já seria mais difícil, entendeu? Quando eu viajo, não estou aqui, enfim, minha agenda é mais complicada. Mas online me adaptei assim, sabe? De forma estuda no seu tempo, né? Nossa, porque o compromisso, eu até digo que online pra mim, ele força a gente a estudar mais. Porque não tem um colega ali pra você, né, fazer uma perguntinha, como que você respondeu isso? Como você respondeu aquilo? Não. Daquela colada, né, João? Não dá. Você tem que ler. E não tem como você dizer que não fez, porque o computador sabe se você leu. Exatamente. Porque se você não passou por todas as etapas, não vai te abrir a próxima parte. Exatamente. E aí, o que gera, a gente aprende a ser compromissado. A gente aprende a tirar tempo de leitura. E a gente vê a importância de ter uma dedicação. Isso é muito bom. Muito Exatamente. bom. E o conhecimento é gostoso, né? Você começa, às vezes você fala assim, poxa, tô cansado, tá? Mas quando você começa a estudar e você começa a adquirir o conhecimento, eu gosto muito de estudar a palavra, sabe? Dá um prazer, assim, de você ter aquele conhecimento, né? Isso é muito bom. Ô Marcos, esse podcast tá sendo uma faculdade, viu? Com certeza, uma aula, né? Uma faculdade, uma cada aula, semana. Principalmente com a importância do pastor Moabs falando pra gente. Nossa, hoje do gabarito dele. Muito importante. Modéstia à né? parte falando, viu, pastor? Mas e os últimas entrevistas também, do senhor, viu, pastor? nível de conhecimento. Sempre senti isso do senhor, tá? E o nível de conhecimento que a gente está tendo, porque nessas entrevistas, pastor, a gente pergunta aquilo que nós queremos saber também, né? Claro que a gente pensa no que o nosso ouvinte gostaria de saber, mas tem muitas coisas aqui que casam, né? Isso no é muito início, importante. o João Paulo, quando o pastor Moab estava aqui na igreja, há 7 anos atrás, eu senti ele mais tímido, sabe? Eu não sei se porque o pastor é assim, mas sabe, depois a gente foi se adaptando, né? E o pastor vai
conhecendo os irmãos e ficando mais próximo. Sabe o que eu falo, Marco? Muda, mas eu senti ele. Eu vejo o pastor Moabs assim, quando ele não tá com o microfone na mão, ele é quietinho e tal, mas quando ele tá no microfone, ele começa a falar, é um leão. É verdade. Pastor, muito obrigado pela sua participação conosco. Foi muito prazer o senhor estar aqui conosco, dando essa aula pra gente. Foi uma aula, né, João? Foi uma aula. Foi muito bom estar aqui com vocês. E também aprendemos sempre, né? Estamos sempre somando conhecimento, aprendendo sempre cada dia mais e levando aos outros, né, a importância de buscar crescer no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a base essencial da nossa caminhada com Ele. Nós precisamos conhecer mais dele, quem Ele é, para podermos falar como Jó. Eu falei que no começo Jó falou aquilo, né? Que ele só conhecia de ouvir falar, que possamos concluir esse podcast aprendendo um pouco mais e podendo falar como Jó. Hoje eu conheço o Senhor, de contigo caminhar. Aí a importância de caminhar com o Senhor. Amém, amém. E obrigado você por estar conosco, né? E espero que você tenha aprendido muito, como nós aqui aprendemos com o pastor Moabs nesse podcast, no AdnaCast, né? Muito obrigado pela sua audiência. Assine o canal, coloca o sininho lá e curta, né? Para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Compartilhe. E é isso, né, Marco? Ficamos por aqui. É isso. Agradeço os irmãos. Deus abençoe a todos mais uma vez. E sempre esteja ligado que já vem uma próxima logo aí, né, João? E o próximo vai ser bem impactante, viu? Vai ser bem impactante. Sempre, todos eles, né? Isso aí. Pai do Senhor, a paz do Deus Senhor. abençoe.